E agora, nessa aula, para encerrar o módulo 4, nós vamos falar sobre arquétipos. Isso mesmo, você precisa definir qual é o arquétipo que você vai utilizar no seu dia a dia, na sua empresa, qual é o público-alvo que você vai direcionar o teu jeito de trabalhar. Ou seja, de acordo com os seus objetivos, as suas metas, o seu público-alvo, você vai definir o seu arquétipo, que já pode estar existente em você, ou você pode se moldar de acordo com aquilo que você quer atingir. Então eu vou explicar aqui para vocês 12 tipos de arquétipos para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre isso e desde já começar a identificar como você quer se posicionar diante da sua clientela. Arquétipo é um tipo de conceito para simplesmente representar padrões comportamentais. Isso mesmo, é um personagem, um papel que vai ter algumas características suas naturalmente ou que você pode desenvolver para ter uma maior atuação e desenvolvimento do teu negócio. E aí, dentro desses arquétipos que eu vou falar para você, existem pessoas que têm mais que um arquétipo. Então fique tranquila, às vezes você vai escolher 2 arquétipos para você desenvolver dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, dentro da tua atuação, de acordo com as características que você quer desempenhar. O primeiro arquétipo que eu vou te falar é o do herói, ou seja, é aquele arquétipo que tem como característica trabalhar duro, aquele que é corajoso. Qual é o maior medo desse arquétipo? O fracasso. Ele tem medo de fracassar e ele demonstra o seu valor, o seu posicionamento, ele demonstra tudo isso através de sinais de bravura, de imponência, de colocação de forma impositora, ou seja, ele sempre vai mostrar essa coragem em excesso. Então, se o seu público, se o seu produto conversa com esse arquétipo, é esse arquétipo que você tem que utilizar, do herói. O segundo arquétipo que eu quero falar para você hoje é o do mago. O mago, ele conhece o princípio de tudo, ou seja, ele fala muito do corpo, mente e espírito. Ele vai falar muito sobre a imaginação. E qual é o maior medo? O medo dele é das consequências negativas não intencionais. Ou seja, qual é a maior meta desse arquétipo mago? É simplesmente concretizar os sonhos. Ele é um sonhador e ele tende a focar em concretizar os seus sonhos. Vou utilizar aqui um nome, por exemplo, de uma marca que utiliza muito isso. O Red Bull, que fala, vou te dar asas, ele utiliza o Red Bull, a marca Red Bull, ela trabalha muito esse conceito do mago, de desenvolvimento, de foco. E agora a gente vai falar do arquétipo fora da lei, isso mesmo. Esse normalmente é o rebelde. O lema dele é, se regra existe, é para ser quebrada. Ele sempre gosta de ser o centro das atenções. O arquétipo fora da lei, ele tende a ser a linha de desajustado, de pessoa que gosta de viver no limite. Um exemplo de marca que utiliza esse arquétipo é a Harley Davidson, que cria esse movimento de liberdade, de vida louca e assim por diante. Então a gente tem que entender que esse arquétipo fora da lei, ele é conhecido como um revolucionário. Normalmente ele lidera grandes movimentos, ele sempre está à frente. Por quê? Porque ele tende a ir contra tudo aquilo que está dentro de regras. E agora a gente vai para o arquétipo inocente, ou seja, personalidade simples, ingênua, generoso, ele é muito otimista, ele confia na bondade de todo mundo e ele tem medo de ser punido por algo que ele não fez. Ou seja, a meta dele simplesmente é ser feliz. A Coca-Cola utiliza esse arquétipo, a McDonald's também. Então a gente tem que olhar muito para tudo isso que cada arquétipo coloca, para que você possa entender o que isso está conversando com o teu produto e com a maneira que você vai se posicionar. Você pode desenvolver o seu arquétipo ou o arquétipo da sua marca. E o arquétipo inocente, ele é muito espontâneo, muito autêntico na tomada de decisão. Ele sempre vai mostrar essa linguagem mais ingênua, mais pura na hora de conduzir, tá? Só para vocês fecharem aí o arquétipo inocente. E aí agora nós vamos para o arquétipo sábio. Isso mesmo, por trás dele existe a sabedoria. Ele busca aprender coisas novas, crescimento pessoal, ele é detalhista, ele é metódico. E qual que é o medo desse arquétipo? De ser enganado ou de se sentir ignorante. Qual que é a meta? Descobrir a verdade e passar a verdade para outras pessoas. Algumas pessoas
pessoas utilizam isso, algumas marcas utilizam isso. Então nós precisamos entender que quando você descobre qual é a linha da sua marca, qual é o perfil, qual é o arquétipo que você vai trabalhar, tudo fica mais fácil, porque aí você vai se ajustar dentro desses moldes. E aí a gente tem também o arquétipo explorador. Ele é curioso, ele é aventureiro. O explorador, ele adora descobrir novos lugares e culturas. Isso mesmo. Qual que é o medo dele? De perder a individualidade do espírito desbravador. É aquele que gosta realmente de viajar, de estar livre. Qual que é a meta dele? Conhecer a si mesmo através da exploração do mundo ao seu redor. Um exemplo de marca que utiliza esse arquétipo: a Jeep, a Pajero, ou seja, são marcas que nas propagandas você consegue sentir esse senso de explorar, de viajar, de coisas mais que levam a uma adrenalina. Agora a gente vai falar do arquétipo cara comum, ou seja, ele quer pertencer a um grupo, ele não gosta de se destacar, de ser diferente, é aquele tipo cidadão mesmo. Qual que é o medo dele? Ficar de fora do seu bando, ou seja, ficar de fora do seu grupo social. A meta principal dele é criar laços emocionais no grupo, ser aceito pelas pessoas que estão ao redor dele. E aí eu vou citar aqui alguns exemplos de marcas que trabalham esse arquétipo, que é as Havaianas, a Dove, a Volkswagen, a Gap. São marcas que trabalham esse contexto mais de grupo, de sociedade. E agora a gente vai falar de mais um arquétipo, o arquétipo do amante. Ele romantiza a vida e ele gosta de se sentir único, exclusivo e especial. Qual que é o medo dele? Desprezo e a solidão. E eu vou falar para você, a meta desse arquétipo é experiência e intimidade com as pessoas que ama. Qual é a marca que utiliza esse arquétipo? Ferrari, a Chanel, a Louis Vuitton, são marcas que realmente colocam isso através da propaganda, através da sua marca, através daquilo que entrega para o seu cliente. O arquétipo do amante, ele trabalha a exclusividade. São marcas incríveis. Então a gente, quando começa a olhar para tudo isso, a gente começa a entender mais a fundo até a propaganda que está por trás para te levar ao desejo do consumo, entendem? Então agora a gente vai falar do arquétipo bobo da corte. Meu Deus, isso mesmo. Ele valoriza a diversão acima de tudo, ou seja, é a carpe diem. Não costuma se preocupar com o futuro e nem planejar nada. Cada dia é o agora que ele vive da maneira mais intensa, mais louca possível. Ele tem medo de rotina. Ele não gosta de rotina, ele foge da rotina. E a meta principal é prazer e diversão. Isso mesmo. Quais são as marcas que utilizam esse arquétipo? A Pepsi, o MM, são marcas que utilizam esse arquétipo. Então vão se identificando aí e eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar qual vai ser o seu, que você vai atuar e vai arrebentar nas suas vendas. E agora a gente vai para o arquétipo do criador. Isso mesmo, ele é imaginativo, engenhoso, inovação e desenvolvimento de novos projetos, ou seja, artista. Ele gosta de deixar sua marca e seu legado. Medo, a mediocridade. Então o criador, ele detesta ser medíocre. A meta dele é genialidade, é apresentar um conceito original e revolucionário. Quais são as marcas ou pessoas que já utilizaram esse arquétipo? A Apple, a Lego, o Steve Jobs, são marcas que já utilizaram esse arquétipo. A Faber-Castell também mostra toda essa visão sonhadora, imaginativa. São marcas que utilizam esse tipo de arquétipo. E agora nós vamos para o arquétipo cuidador. Isso mesmo, ele é benevolente, ele é altruísta, ele ajuda o próximo, ele é prestativo. Qual é o medo dele? A ingratidão e o egoísmo. A meta, ajudar a proteger as pessoas. Quais são as marcas que utilizam esse tipo de arquétipo? A Volvo, a Unicef, são marcas que colocam isso de uma maneira que todas as pessoas entendem a comunicação que eles estão fazendo. E aí existe também o arquétipo governante.
governante. Isso mesmo. O governante é aquele líder nato, ele é assertivo e às vezes até autoritário, dom de persuasão bem grande. E qual é o medo desse arquétipo? Ser destituído, perder a influência sobre as pessoas, e a meta dele é liderança e poder. Vou falar aqui algumas marcas para vocês que utilizam esse arquétipo governante. Por exemplo, a Mercedes, ela mostra o que? O glamour, a ostentação, o Rolex, Johnny Walker, são marcas que trabalham muito esse arquétipo, só para vocês entenderem um pouquinho sobre esse em especial. Se você tiver qualquer dúvida sobre esses tipos de arquétipos, nós vamos colocar um material bem bacana para que você possa já estudar a fundo tudo isso e colocar em prática na sua empresa, no seu negócio e também na sua marca pessoal. Sucesso para você e eu te espero no próximo módulo.